queridos e queridas! Estamos começando o Entre Elas, o nosso espaço de conversa e conhecimento sobre e entre elas. Eu sou a Natália, nutricionista, especialista em nutrição esportiva, nutrição estética e comportamento alimentar. E além de tudo isso, sou mulher e mãe e por isso estou aqui falando com vocês sobre elas. Hoje nós temos aqui a nossa convidada, Paula Sá. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite, Nath. E ela é especialista em investimentos, já trabalha há 20 anos com isso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da independência financeira entre as mulheres. O que é que você pode trazer assim sobre essa importância para a gente hoje, Paula? Nath, essa pauta é super importante, né? As pessoas me perguntam muito, né? Hoje em dia eu trabalho um pouco mais do lado da comunicação, né? Então eu engajo bastante nesse meio das mulheres. Então tem um grupo de mulheres que especulam na bolsa. Olha onde chegamos, né? Olha como evoluímos. As mulheres passaram a ter, né, tomar conta do seu dinheiro e hoje até especulam na bolsa de valores, né? E às vezes elas me perguntam: você acha que a independência financeira das mulheres elas motivam, né, ou elas assustam os homens, né? E na minha opinião, eu acho que a independência ela traz um lado muito positivo, porque a mulher agora ela pode escolher o relacionamento por amor verdadeiramente, né? Coisa que talvez umas gerações atrás tinha uma questão financeira envolvida, né? Então assim, eu vejo logicamente com uma independência muito positiva, mas ainda assim, por incrível que pareça, as mulheres ainda não são, não todas, né? Vamos generalizar, os números ainda são bem menores das mulheres que cuidam do seu próprio dinheiro, mesmo elas sendo as pessoas que ganham o seu próprio dinheiro. Por incrível que pareça, elas geram a renda, mas não cuidam da própria grana. Dentro da sua prática, você vê muitas mulheres que vivem dentro de um relacionamento, levam dinheiro para casa e não administram o seu próprio dinheiro? Vejo, Nath, é comum às vezes eu ligar para uma cliente, né? A gente pega lá, vou ligar para essa cliente, não conheço, vou me apresentar. E eu ligar para a pessoa e falar: fulana, tudo bem? Eu sou a Paula, queria me apresentar, tal. Ai, Paula, então... quem cuida do meu dinheiro é meu marido, liga para ele, conversa com ele, é super comum. E assim, são às vezes médicas, engenheiras, executivas, por incrível que pareça. Assim, a gente teve anos que aumentaram muito o número de CPF na Bolsa de Valores, e quando você vai ver, nem sempre são as mulheres que estão negociando. A maior parte desses CPF são de homens? A maior parte eu não diria, mas assim, não tenho certo essa estatística. Mas nem sempre são as próprias mulheres que estão negociando o dinheiro delas. Olha que loucura, né? E dentro de um relacionamento, essa coisa do dinheiro ser misturado, do dinheiro ser separado, o que é que você mais vê dentro da sua prática? Olha, Nath, é uma questão muito pessoal, assim, sabe? A questão de misturar ou não, tá? Eu acho que tem casais que colocam tudo junto, numa conta conjunta, né? Eu acho que o casamento, talvez a gente precisa tirar um pouco o romantismo da relação e tratar um pouco mais como um negócio, né? Assim, então, um casamento é um contrato social também. A gente não pode esquecer, né? A gente até falar um pouco da questão da comunhão de bens, né? O que pode impactar, às vezes, se o seu marido é um empreendedor, você é um funcionário público, o que isso pode impactar. Eu tenho visto muitos casos, e não só de gerações antigas, né, mas de gente da nossa geração que o marido empreendeu, teve problema trabalhista e isso impactou no CPF da esposa, né? Então, assim, às vezes a gente romantiza muito o casamento e fala assim: eu não quero casar em separação total de bens, porque não é romântico casar em separação total de bens, mas olha o que isso pode impactar na sua vida. Né? Quais são os principais regimes de... O ideal é que você converse com um advogado, né? Isso não é meu papel, mas eu digo assim, isso é comum acontecer, não, sim, pessoas que, às vezes, do nosso convívio, tá? Não é, isso não é uma coisa que é incomum, né? A gente escuta bastante falar. Uma amiga minha, a mãe, recentemente, o pai ficou doente, é aquela mentalidade assim: quem cuida da grana da família sou eu,
E aí ele ficou doente, eles têm uma clínica, ele é médico, e aí quando foi ver, a clínica começou a ir mal, porque ele estava com Alzheimer. Quer dizer, e comunhão total. Então, assim, já começou a ter dívidas no nome dela. Então, isso é importante quando for casar, você, inclusive, consultar um advogado para saber qual é o melhor tipo de regime. Então, isso vai depender muito, porque se os dois também forem funcionários CLT e ninguém for empreender, tudo bem você fazer uma comunhão, né, parcial ou total. Então, depende muito do tipo de vida que eles levam, tipo, de trabalho, enfim, né? Então, é importante também fazer esse tipo de consulta. Sim. E o que você acha que deve ser uma questão importante na hora de escolher esse tipo de regime? Eu acho que justamente o tipo de fonte de renda. Fonte de renda que você tem. Por exemplo, se você empreende, né, você é um empreendedor, qual que é o seu risco de empreender? Né, de você falir, de você ter processo trabalhista, né? Então isso pode impactar no seu cônjuge. Porque se você falir, tiver processo trabalhista e você estiver numa comunhão parcial, isso impacta no seu cônjuge. Então depende, isso é um trabalho que você precisa conversar com um advogado, né? Justamente, então assim, depende muito, isso é uma estrutura que você precisa conversar. Se a gente falar assim de pessoas, né, de classe média alta, é importante, porque diferente de uma família de grande patrimônio, que existe já uma blindagem patrimonial, todos os bens, em holding, todos né? os bens já estão em holding, né? É diferente, né? Essas pessoas já têm contrato lá de pré-nupcial, pronto, já a casa está aqui, né? Tá tudo organizado, né? Agora, a gente falando de famílias, né, níveis classe média alta, às vezes não tem. E às vezes fica super às cegas e só vai perceber isso depois que o problema já veio, né? E a gente usa até um termo que chama traição financeira, né? Às vezes o marido tá endividado, né? Tá com problema, estourando conta de cartão de crédito e não divide isso com a esposa. É super comum, tá? É super comum. Caramba, e você vê bastante isso? Você tem mais clientes mulheres, né? Não, eu tenho de todos os tipos. Hoje eu não atendo mais o cliente final, tá? Eu trabalho mais com o mercado de varejo digital, mas assim, eu nunca segmentei ou só atendo mulheres, enfim, mas é que por acaso eu gosto de estar no meio das mulheres, eu tenho o grupo e tal, mas nunca nichei meu mercado. Mas é bastante comum isso. E se você conversar com as pessoas do seu meio, você vai perceber que isso é muito mais comum do que você imagina. Às vezes do marido, enfim, às vezes até coisas que a gente, até chato falar isso, assim, o marido tá traindo, tá gastando dinheiro com a outra e o dinheiro é da família, entendeu? Isso é complexo. É complexo, mas você entendeu que é uma coisa assim, se a Ainda mulher não mais tem... no momento atual, em que a mulher também leva Tá dinheiro para casa. contribuindo, justamente, você está contribuindo. Às vezes você se com a renda familiar. Às vezes você se priva de fazer uma coisa para você em detrimento da família e estar numa situação dessa é bem complicado mesmo. E como você acha que deve ser o gerenciamento do dinheiro em conta conjunta? Isso é muito pessoal. Na minha opinião, eu acho que assim, um ponto legal que eu acho que é bacana falar, acho que não existe assim, quem tem peso maior nas decisões, quem ganha mais ou quem ganha menos, né? Acho que o peso vai ser da família, né? Acho que os sonhos, os objetivos, os planos, eles devem ser feitos em conjunto. O que eu vejo que eu acho que é mais comum é que ambos que tem que ter contas individuais, né? Assim, para o dia a dia, eu tenho o meu pezinho de meia aqui, eu tenho o meu aqui, e fazer um pé de meia para aqueles objetivos em comum da família, numa conta conjunta. Vamos fazer uma viagem, vamos comprar um apartamento, né? Aqueles sonhos em conjunto, fazer uma conta para aquilo, né? Uma conta para pagamentos de coisas do dia a dia, dividir essas despesas como cada um achar que é certo ou errado, né? Às vezes, eu ganho mais, então eu pago mais contas, né? Eu ganho menos, eu pago menos, né? Aí a divisão... Isso é uma coisa muito individual de cada casal, do né? casal. Mas assim, o que eu acho importante é a mulher ter a sua própria conta
conta individual, até para ela saber administrar aquilo no dia a dia, né? Saber olhar o que é um CDB, o que né, um tesouro direto, né? Saber quanto que ela está gastando no cartão de crédito, porque às vezes a mulher ela não tem controle nem do que ela está gastando no cartão de crédito. É verdade isso. Às vezes ela, tá aqui o cartão do marido e a mulher tá lá só. Nossa. Por incrível que pareça, isso é... Hoje em dia? Hoje em dia. É comum. Olha, eu tô impressionada com o que você está me trazendo aqui, viu? Não esperava isso. É verdade, Nath. Ainda mais sabendo que as mulheres, elas levam esse dinheiro para casa também, né? Sim. Então, a administração do próprio dinheiro, né? Você está delegando para outra administração isso que surpreende, do seu dinheiro também. Porque a pessoa, ela é a geradora de renda, mas ela às vezes não tem o próprio controle, entendeu? Delega tudo para o terceiro. E isso, às vezes, é outra coisa que causa, né? Assim, primeiro, divórcio, grande causador de divórcio é dinheiro, né? É um problema que é um grande causador de divórcio. E a outra coisa é que às vezes as mulheres estão em relacionamentos abusivos e elas não tomam decisões de se separar por conta de não ter essa autonomia. Fala assim, pô, mas se eu separar agora, não tenho grana. Mas assim, a pessoa gera renda e não sabe cuidar da própria grana. Fala, mas eu não tenho dinheiro guardado. Entendeu? É uma loucura, assim. Tem medo, né? Sim, sim. Porque nem sabe se é capaz de se sustentar sozinho com aquele dinheiro que ela gera. É uma falta de realidade, né, na vida da pessoa. A pessoa para de olhar. E o que você acha que é mais importante a pessoa prestar atenção para ela começar a mudar esse posicionamento, né? Então, a gente entendeu que você trouxe que é importante a pessoa ter uma conta individual. Sim, com certeza. Né? Nesse contexto, o que seria mais indicado seria uma conta individual para o marido, uma conta individual para a esposa e uma conta conjunta para os planos familiares. Exato, né? Exato. E aí cada um acaba tendo a sua própria autonomia financeira junto com a autonomia da família. Sim, exatamente. Então, o que você sugere realmente é fazer um planejamento financeiro. Isso é muito importante. Fazer um planejamento do quanto você vai dedicar você pegar o seu patrimônio, o seu orçamento e separar o quanto você vai dedicar para a família, o quanto você vai dedicar para o seu próprio investimento pessoal. Porque você tem seus sonhos individuais também, né? Você tem as suas vontades, você tem vontade de fazer um botox, fazer o cabelo, né? Que são coisas pessoais, né? Que não envolvem necessariamente a família. Também não é justo pegar o dinheiro da família para fazer essas coisas. Exatamente, né? A mulher também tem as individualidades dela, né? Eu quero, enfim, fazer uma plástica, né? Então, assim, não generalizando, a gente avançou muito nessas questões, mas me surpreende ainda que a gente ainda vê bastante isso. Então, é uma coisa que me surpreende, assim como você. Sim. Me conta qual que é a importância da pessoa, dessa mulher, ter conhecimento sobre produtos de investimento dentro desse contexto de se apropriar do próprio dinheiro. Bom, Nath, eu acho que isso não é só para mulher, tá? Eu acho que conhecer de investimentos é algo que é para todo mundo, tá? Hoje em dia, até para as crianças, eu acho que tem que ter conta em banco, né? E é um cuidado. Qual você acha que é a idade que é interessante para começar a administrar um pouco de dinheiro? Eu acho que desde que você começa a dar uma mesada para as crianças, eu acho que já tem que ser uma continha em banco, sabe? Que idade mais ou menos? Não sei. Acho que aí é muito pessoal da família. Eu acho que desde você acha. Eu acho que desde sempre. Meu pai sempre me deu um dinheirinho ali para começar a mexer desde criança, sei lá, 10 anos. Papelzinho, né? Moeda até. Sim. Mas é que antigamente não tinha essa facilidade que tem hoje em dia, né? Eu sinto que mas as crianças são muito digitais para criança. Hoje em dia é que as crianças são mais digitais que a gente, né? Eles são nativos, a gente não era. Eles já são. Então, para eles é muito mais natural essa coisa que para você é abstrato, para eles não é. Entendeu? Mas eu acho que a criança tem que estar pelo menos já
num momento de saber fazer contas. Entender que aquilo é uma troca, né? E conseguir fazer contas. Sim. Aconteceu uma coisa esses dias que eu vou compartilhar aqui com vocês, com a minha filha. Eu tenho uma filha de 6 anos. Ela pegou R$100 de dinheiro achando que era 2 notas de 5. Então ela confundiu o 50 com 5. Né? Então eu fico pensando que ela tem que ter pelo menos um entendimento de números, de valor, né? De grandeza. Grandeza, Porque senão eu acho que não que sabe é complexo. Ainda. Ela não tem noção de grandeza. Se falar para ela você tem 10 anos ou 90, eles não têm ainda essa e para dinheiro também não. A minha sobrinha é a mesma coisa. Então, tipo assim, eu já dou dinheirinho para ela. Ah, Bia, vamos lá, eu vou te dar um dinheirinho. Aí eu levo ela lá nas lojas americanas para comprar bala, entendeu? Para ela já entender a dinâmica da compra, né? Da troca. Né, que aquilo ali você vai usar para fazer a troca. Mas eu acho que 12 anos, acho que já começa a ter, né? Eu não tenho filho, então não consigo saber ainda ao certo, né? Paula, eu vou puxar o comercial agora. Tá. Então, daqui a pouquinho, a gente continua com essa conversa. Oi pessoal, eu sou a Thaís Nascimento, professora e pedagoga, estou aqui novamente com vocês para abordar hoje o tema da importância dos pais no auxílio da educação e desenvolvimento dos filhos. O interessante é dos pais também darem autonomia adequada, tarefas que as crianças possam realizar sozinhas, ao invés de fazer por eles. Isso ajuda no desenvolvimento de raciocínio, no poder de escolha, no saber falar não no futuro, e não só dentro de casa, mas no social, dentro da sala de aula. Quer saber mais sobre esse universo e como ele pode transformar vidas? Então, me acompanhe aqui na TV PicZap e na TV Aberta São Paulo. E é claro, também estamos nas redes sociais. Siga e fique por dentro de tudo. Voltamos agora essa conversa tão gostosa com a Paula e a gente estava falando sobre começar a cuidar do próprio dinheiro desde quando é criança. E você me fala um pouco mais sobre o que você acredita na hora de ensinar o planejamento financeiro, que pode ser desde quando é criança ou até mesmo quando é adulto, quem não teve essa experiência quando criança. O que você sugere para começar um planejamento financeiro? A pessoa pega o orçamento dela, divide em porcentagens, como é que é? O que você sugere? Como é que você orienta os seus clientes com relação a isso? Bom, primeira coisa é a família, né? Decidir objetivos. Vamos voltar primeiro a falar das crianças, né?
Eu acho que tem que começar desde cedo essa questão do dinheiro. Primeiro, a gente tirar esse estigma de que falar de dinheiro é um negócio feio, né? A gente tem essa mentalidade. Existe isso ainda? Existe, de que dinheiro não traz felicidade, o cara ficou rico, mas ficou rico fazendo coisa errada, sabe? Sempre essa mentalidade. Primeiro falar que dinheiro ele é bom, né? Então, assim, a gente já tem que mudar um pouco esse discurso que dinheiro ele traz prosperidade, ele é bom, ele paga seu plano de saúde, compra seu apartamento, sua casa, enfim, né? Te traz tranquilidade. E acho que atrai, né? Eu acho que... Dinheiro, uma das coisas que eu mais acho que o dinheiro traz realmente é conforto, né? É você ter o conforto, talvez, de poder fazer mais escolhas, exato. né? De ter mais opções de escolha. Não, eu acho que falar sobre dinheiro não é um problema, né? E eu acho que diz muito sobre a pessoa, assim, sabe? Como você lida com o dinheiro. Se eu for escolher um parceiro para minha vida, é um dos pontos que eu vou observar, como ele lida com a questão financeira para a vida dele, né? Isso é um grande ponto para mim, porque não é só o que eu trabalho, né? Eu não quero uma pessoa que seja descontrolada ou tenha hábitos financeiros ruins. Não é que eu estou dizendo assim, eu quero uma pessoa que tenha dinheiro, mas tenha hábitos bons com relação ao dinheiro. Uma pergunta muito legal que eu ouvi que fizeram para mim e depois eu parei para pensar sobre isso e que diz muito sobre a pessoa, a resposta diz muito sobre a pessoa, aonde você gasta o seu dinheiro. Exatamente. Né? Aonde você gasta o seu dinheiro? Dependendo da prioridade, dos valores que a pessoa traz dentro dela, ela vai investir em coisas diferentes. Exatamente. Eu gasto meu dinheiro em mimos para mim. Até onde vai a importância que ela dá para o outro? Eu gasto meu dinheiro, eu gosto de gastar meu dinheiro em serviços. Eu gosto de gastar meu dinheiro em coisas, materiais, objetos. Eu gosto de gastar o meu dinheiro fazendo coisas para minha família. Exato. Né? Então, eu acho que essa é uma pergunta que diz muito sobre a pessoa. Exatamente. Justamente esse é o ponto. Como a pessoa lida com dinheiro diz muito sobre ela. Se ela é uma pessoa, até se ela poupa, se ela gasta dinheiro com experiências ou bens materiais, né? Ou se mima demais ou se não mima, né? Então, ou às vezes se priva para dar para um outro. Ou se priva demais também, porque também pode ser um problema, né? Aquela pessoa que vive para o dinheiro também pode ser uma coisa que não seja também saudável, né? Então, aí falando então do planejamento da família, né? Primeiro, hoje em dia você tem tecnologias ao seu favor, né? Você tem N aplicativos que podem te ajudar, né, na questão do planejamento financeiro. Sim, vários aplicativos que você vai lançando lá o que você gasta e tal. Aí tem os percentuais recomendados, aquilo que você tem sugeridos, né? Quanto você deve gastar com lazer, saúde, enfim, né? Tem todo, assim, quanto você deve poupar, de 10% a 20% para você alcançar determinados objetivos. Mas uma coisa que eu acho legal, assim, que eu sempre pontuo bastante com as pessoas, uma coisa importante, quando você for lançar, que eu vejo muitas pessoas lançarem assim, cartão de crédito. Gente, não existe cartão de crédito. Cartão de crédito é um meio de pagamento. Isso não é, né, gastos de cartão de crédito. Dentro do cartão de crédito você tem que separar exatamente o que você gastou lá dentro. E acontece, tá? A pessoa fica se enganando. Cartão de crédito. Não, o que está lá dentro do cartão de crédito? Né? E agora o que você falou do cartão de crédito, me surge uma dúvida. Como gerenciar coisas parceladas? Isso é importante. Porque isso é uma coisa que pega muita gente, não é? Isso daí não tem jeito, né? O aplicativo vai fazer tudo isso, porque você já vai fazendo um fluxozinho lá na frente. Porque os parcelamentos, eles comem um pouco do orçamento, claro, né? E se você não tem isso muito bem planejado... E é difícil se planejar no Brasil, né? Porque a gente vive num país que é uma instabilidade grande. Mas, enfim, aí você tem todos esses aplicativos que te ajudam, você tem consultores financeiros que podem te ajudar. Mas um outro ponto que eu acho legal, assim, é a questão dos planos, né? Objetivos e sonhos, né? A gente tem os objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Então, separar o que é do curto prazo, que é, eu quero comprar um celular, eu quero, médio prazo eu quero fazer uma viagem, no longo prazo eu quero me aposentar ou comprar uma casa, enfim, né? Que a contribuição desses três
objetivos têm que ser ao mesmo tempo. Então, assim, eu sempre estou guardando dinheiro ao mesmo tempo para os 3. Porque senão você nunca vai concretizar o de longo prazo. Você sempre vai priorizar o quê? O que está aqui. Porque eu quero que isso aqui aconteça logo. Então, isso é uma coisa que eu falo, gente, quando vocês colocarem no papel quais são os seus objetivos da família ou individual, escrevam lá, meu sonho é esse. Contribuam sempre para os 3. Porque senão você nunca vai conseguir se aposentar, você nunca vai chegar nesse aqui, entendeu? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é sentar numa mesa, pegar e escrever quais são os sonhos e desejos dela, objetivos, exatamente. quais são as metas que ela tem que fazer para alcançar aqueles objetivos. O que ela precisa para alcançar, porque às vezes você fala assim, eu vou cortar, porque é uma soma de mais e de menos, basicamente, né? Quanto que eu preciso poupar para conseguir contribuir, basicamente isso, não tem jeito. E às vezes a gente tem que ganhar mais, né? Às vezes você tem que falar, pô, eu preciso empreender, eu preciso ganhar mais, eu preciso mudar de emprego, eu preciso de uma renda extra. Então é uma conta de mais e menos, né? E tomar cuidado com os parcelamentos, né? Se você souber usar bem o parcelamento, você souber usar ao seu favor, a gente deve parcelar, né? Porque se você não tem desconto para pagar à vista, tá? Se você não tiver desconto, você deve parcelar. Eu uso a seguinte estratégia, aí você me fala se eu estou certa. Tudo que eu posso parcelar, eu parcelo no máximo de vezes sem juros, só que eu tenho um teto orçamentário para coisas parceladas. Sim, tá certo. Né? Então, assim, eu posso até tanto você sabe que você parcelas. Tem aquele dinheiro, você sabe que você tem aquilo meio que garantido, né? Naquela faixa. Mas vamos imaginar que você tem o dinheiro para comprar à vista, né? Tô dando um exemplo. Você fala assim, pô, mas eu não tenho nenhum desconto para pagar à vista. Por que eu vou pagar à vista? Se esse dinheiro que eu posso... Ainda mais hoje em dia que a Selic está altíssima, esse dinheiro rendendo, né? Ele vai me gerar mais dinheiro e eu posso parcelar. Então, assim, se você... a gente não está falando assim, a pessoa que se embola nos parcelamentos, mas se você souber usar o parcelamento ao seu favor e não tiver juros no parcelamento, a gente deve parcelar. O problema é que as pessoas se embolam, né, no parcelamento. É que eu acho que existe uma questão muito comportamental nessa coisa. Porque se a pessoa pega, sei lá, fez uma compra de 5 mil reais, um negócio de 5 mil reais, só que ela consegue dividir em 5 vezes sem juros, né? Se a pessoa tiver a disciplina de pegar, dividir em 5 vezes, pagar R$1.000 de parcela e os outros 4 aplicar... Exato, sucesso. Esse é o sucesso, exatamente. Agora, se a pessoa falar, agora eu tenho 4 para usar... É isso, é justamente isso, entendeu? Aí pouco complicado. É saber usar aquilo da forma correta, não tipo assim, eu vou parcelar, depois eu parcelo mais, entendeu? Eu falo assim, não tive que pagar os 4 agora, então eu vou parcelar mais, e aquilo virar uma bola de neve, entendeu? Então assim, se você souber usar o parcelamento ao seu favor, sem juros ele é o cenário ideal, porque a nossa taxa de juros é muito alta. A nossa taxa de juros é alta mesmo? Ela é alta, ela é muito alta. Em comparação aos outros países do mundo? Em comparação, se pegar os Estados Unidos, a gente está falando de 4%, num cenário de taxas de juros muito altas americanas, 4,5%, 5% talvez, no máximo. Agora está meio turbulento o mercado lá, eles estão prevendo talvez um aumento na taxa de juros, mas assim, antes da pandemia, a taxa de juros americanas era perto de 2%. Então, assim, é muita diferença. É muita diferença mesmo. É muita diferença. Então, assim, aqui no Brasil, você sem risco, né? Você tem 14% ao ano. É uma taxa muito grande, é muito alto. Só que pro bem e pro mal, né? Porque se você está endividado também Ou se você quer comprar alguma coisa de grande valor, né? Não é o momento de comprar um apartamento agora. Depende, né? Assim, porque você tem vários instrumentos também, né? De compra que existe o financiamento bancário, que ele acompanha, né? Geralmente GPM, IPCA, mas você tem consórcio. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado, estudado, como você vai fazer a compra. Porque também, compra de imóvel,
primeiro imóvel, né, a casa que você vai morar, ele não é necessariamente um investimento, a gente trata ele como um sonho, né? Então, às vezes é uma conta que a gente tem que, às vezes, tirar um pouco o lado também do deixa investido ou eu compro, né? Porque também tem o sonho ali dentro. E isso, né? Tem que estar dentro do planejamento, né? Sempre, isso sim. Aí né? você tem que entender o que é sonho e o que é investimento. Exatamente. Então, assim, para o sonho tem que planejar também, não é porque, eu sonho orçamento ilimitado. Não, mas às vezes é muito comum a gente escutar, né, os gurus financeiros falando assim, vale muito mais a pena você alugar do que comprar. Financeiramente, sim. Porque, justamente, a mesma coisa, Selic, estou falando 14%, e você tem um financiamento que vai te ser uma taxa maior. Então, assim, por que eu vou pagar mais caro, sendo que eu posso deixar o dinheiro rendendo, né? E isso vai o aluguel vai ser muito menor do que o que está me rendendo de juros, né? Então vale mais a pena você alugar. Mas aí você não está considerando que é a sua casa, do jeito que você vai arrumar do seu jeitinho. Então, assim... Porque morar de aluguel você fica meio refém, realmente, tem do que o proprietário... muitas variáveis ali dentro. Do que é valor para o outro, né? Aí é aquela coisa que a gente estava falando sobre... Não é preço, é valor, entendeu? Sobre o valor, né, das coisas. O que você vai colocar preço no valor do outro, exatamente, na verdade, exatamente. Né? A diferença de preço e valor, né? Então, é isso, né? Mas, assim, financeiramente, quando você pega um imóvel em São Paulo... Você fala assim, eu vou no aluguel ou eu vou comprar? Hoje, com certeza, olhando financeiramente, é aluguel, entendeu? Não tenho a menor dúvida, mas é aquilo, é o sonho, né? É muito, eu não sei, eu vou falar aqui uma coisa que eu pensei recentemente e você me fala se está certo ou errado, né? Mas eu acho que essa coisa do imóvel... É um pouco também da capacidade de juntar patrimônio. Porque, de qualquer forma, a pessoa ali, ela precisa morar. Ela tem uma obrigação, né? Ela precisa morar. Então, ou ela vai pagar algum financiamento, alguma coisa, ou ela vai pagar um aluguel. Né? Aí a conta, né? Você tem que pensar que aquela entrada que você tem guardada, ela cobriria o seu aluguel, né? A entrada não, né? Mas quando a gente fala se você tem o dinheiro todo, sim, mais sobrar, né? Mas assim, eu fico pensando, porque de qualquer forma, a pessoa ela vai ter que ficar pagando. Então, mas aí o valor que você vai ter... Para morar ali. Eu sei, mas assim, o valor que você vai pagar do aluguel é muito menor do que a parcela que você vai ter que pagar para o mesmo imóvel, entendeu? Eu entendo o que você está falando. Aqui te obriga você está construindo um patrimônio aqui. Exato. Eu entendo o que você está falando. Aqui você está construindo, você está acumulando. Só que assim, quando você financia, mesmo se você não tem o dinheiro, a parcela aqui é muito mais cara. Entendeu? Sim, entendi. Então, de justamente qualquer forma, por conta de fazendo juros. Conta financeira, aluguel vale mais a pena. Com certeza. Falar em números, tá? Mais ou menos o que a gente tem visto. Um aluguel, ele vai gerar, vai te custar 0,5% do valor do imóvel. Enquanto que o investimento hoje, ele bem investido, ele vai te render 1% ao mês. Nossa, é o dobro. O dobro. Então, de novo, a gente está falando financeiramente falando, vale mais a pena. Lógico que tem algumas exceções, às vezes fora de São Paulo, algum caso muito pontual, que você achou ali um imóvel, mas de forma geral é isso. Então, você tem que pensar se você está disposto a ir atrás do seu sonho ou se você está simplesmente fazendo uma conta de matemática. E para isso, a gente precisa de planejamento. Sim, sempre planejar, sempre. E mais uma vez, nós vamos parar um momentinho para o nosso intervalo e já já a gente volta. Olá,
como vocês estão hoje, pessoas? Eu sou a Natália Duarte, também conhecida como Nath Nutricionista nas redes sociais, e hoje o tema é nutrição esportiva. O que é que você deve mudar na sua alimentação quando você for começar a treinar? Você começou a treinar agora e era sedentário? Você não precisa fazer grandes mudanças na sua alimentação. O que você precisa prestar atenção é transformar a sua alimentação no mais natural possível. Ou seja, alimentos o mais próximo do de verdade, alimentos mais próximos do que seriam da natureza. Pois assim você vai tirar os aditivos e vai tirar conservantes da sua alimentação como um todo, o que vai trazer muito mais saúde. Tirando esses elementos da sua alimentação, você vai tornar o seu corpo mais limpo, então ele vai funcionar de uma forma melhor. E é isso que a gente precisa quando você começa a treinar. Então, arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, esses alimentos têm que ser sim a base da sua alimentação se você começou a treinar hoje. Gostou desse conteúdo? Mande a sugestão para o próximo tema lá na nossa rede social da PixApp TV. Beijo da Nutri! Meu nome é Conrado, sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando, um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não, é exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfy, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos agora então, e agora nós vamos falar um pouco sobre dicas práticas para o dia a dia, para que a gente consiga aí ter uma melhor organização financeira. Quero saber primeiro coisas práticas que você pode fazer para que você consiga economizar e melhorar o seu orçamento. Nath, a realidade do brasileiro ela não é fácil, é apertado, mas tem pequenas coisinhas que se a gente juntar ali, ó, no final do mês, dá uma diferença. E eu vou te falar uma que as pessoas esquecem, que é a assinatura no celular. É Netflix, é Amazon Prime, é Disney TV, cara, você já fez conta de quanto você gasta por mês em aplicativo no celular? Essas assinaturas realmente, elas fazem uma soma terrível, né? É uma soma terrível. Porque as pessoas falam, é aquele cafezinho. Cara, a assinatura de televisão é uma das piores, é o que você mais gasta. Sim, realmente. Então, assim, são essas pequenas coisas, mas de fato, é o cafezinho. Não é um cafezinho que vai mudar a sua vida, são vários cafezinhos ao longo da vida. E, de fato, isso faz diferença, sabe? Aquela brincadeira de dobrar a folha do papel higiênico. Isso é o extremo, né? Mas quando você faz várias coisinhas, você vê que... Eu faço conta assim pra mim. Se eu economizar R$100 no mês, eu vou ter R$1.200. Quanto que é de uma passagem aérea? Então, na minha cabeça, eu tudo converto em passagens aéreas. Depende do que você gosta de fazer. Pra mim, é viagem. Então, cara, se você economizar R$100, hoje em dia, um café é R$8. É fácil você economizar R$100 no mês, entendeu? Então, assim, de assinatura de TV... de comida, e assim, coisas que a gente vê muito hoje em dia. Me mimei. Cara, se você se mimar, você vai sempre se mimar. Hoje eu vou me mimar porque eu estou triste. Hoje eu me mimei porque eu estou feliz. Hoje eu fui num restaurante bom porque eu estava...
tem muita gente A que faz gente- isso com comida. E É, na minha prática clínica, com eu comida, vejo, exatamente. eu vejo muito isso. E bate aqui na questão financeira que você trouxe. É delivery Com como comida. conforto iFood, emocional. Aham. É, Eu ia falar justamente da comida. Então, e aí a pessoa ela acaba tendo um problema aí de peso. Além disso, né, a questão da saúde também. É Saúde. saúde mental, física e financeira, a questão da comida. Exatamente. Então, assim, eu percebo muito que essa coisa do conforto que a pessoa busca acaba vindo de um delivery. As três coisas. Então, assim, isso é um ponto super importante, que às vezes a gente entra nessa questão da alimentação pelo dinheiro, mas tem outros pontos também. Mas é o iFood, é o Rappi, são essas pequenas coisinhas que é fácil tirar no dia a dia. Não é muita coisa. Pô, por que você tem 50 canais assinados? Você é uma pessoa só, sei lá, uma família. Vamos assistir esse mês Disney? Mês que vem a gente assina a Amazon, mês que vem a Netflix. Hoje em dia não é mais R$12 o Netflix, é R$50, R$60. Exatamente. Né? Quando você vai colocar no bolo todo é R$300 que você está gastando de assinatura. De assinaturas. Quanto que é no ano isso? E não é nem só de canais, às vezes é de um armazenamento na nuvem, às vezes é de algum aplicativo que você utiliza, e aí às vezes você nem está utilizando tanto. Não está usando. Mas fica naquela renovação automática. É aquele cursinho de R$30 que você comprou, que você nunca assistiu. Né? Muitos cursinhos. Isso daí. Produto digital é um negócio que realmente as pessoas consomem e diminuiu bastante, não mas às usam, vezes, né? mas ainda assim, quando é baratinho assim, tipo R$20, R$30, as pessoas compram ali por impulso direto. Essas comprinhas por impulso são as coisas que mais fazem a gente perder porque aí. vai somando 20, quando você vê lá, é R$500 no mês com porcariazinha, entendeu? Que é um dinheiro relevante. Põe isso no ano, põe isso nos juros, né? Porque ainda tem os juros do período, né? Pô, é uma viagem às vezes com a família. É um dos seus sonhos ali que você tá deixando ali para se mimar, para gastar em bobagem, né? Então, além de ter uma prioridade de conta mesmo, tem que ter uma prioridade de comportamentos também. Sim, né? você tem que... Tudo na vida é disciplina, gente. Nada, assim, é difícil mudar hábito. Você sabe disso porque você nutre. Você ter disciplina, você mudar e você colocar algo novo na sua vida é uma força descomunal. Você sabe disso. Você sair do 0 para 1 é muito mais difícil do que você sair do 10 para o 11. Quando você já faz aquilo, você já tem aquele hábito, é muito fácil. Quando você faz esporte, você fazer 2 horas e ir para 3, é tranquilo. Agora, quando você não faz nada, você é sedentário, a primeira vez que você acorda às 6 da manhã para ir treinar, dói, né? Você sofre, você tem vontade de chorar. Não é? Quando você começa a fazer uma dieta, é uma coisa, é um sofrimento. A disciplina para o dinheiro é a mesma coisa. Dentro da minha prática, né, com relação à mudança de hábitos, o que é que eu gosto de propor para as pessoas, para os pacientes? É que as mudanças sejam graduais. Sim, são pequenas mudanças. São pequenas mudancinhas. E assim, eu sempre falo que é um processo. E eu acredito que isso serve para qualquer mudança de comportamento, né? Tanto que é por isso que eu fui estudar psicanálise, porque mudança de hábitos é mudança de comportamento. Sim, total. Né? E qualquer mudança de comportamento é um processo. Sim. Primeiro você entende o que você tem que mudar, aí você experiencia a mudança, aí você vê se você está realmente disposto a mudar. E aí isso vai se tornando mais leve. Aí você vai fazendo uma pequena mudancinha, depois outra. A constância, né? Assim, é aquela coisa assim, é a pequena mudança. Não tenho a menor dúvida que são pequenas mudancinhas, é o R$10 aqui, que depois você vai criando o hábito de economizar e amanhã você vê que é fácil e você está economizando 1.000. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas a pequenininha, ela é difícil. O start é muito difícil. Você sair do 0 para o pequenininho é muito difícil. Você protela muito tempo. Sim.
O do pequeno para você crescer, você tá na constância, eu não, assim, eu falo por mim, tá, Nath? Eu não de dinheiro, dinheiro nunca foi um problema para eu economizar, mas eu nunca fiz exercício físico, eu sempre fui uma pessoa sedentária. E hoje eu faço 3 horas de academia por dia, 7 dias por semana. Uau! Então, assim, hoje é tranquilo eu fazer 3 horas, mas quando eu comecei lá atrás, era difícil eu acordar e ir uma vez por semana, né? Então, assim, o primeiro é difícil. Então, assim, é mudança de hábito total. E, assim, eu fiz PNL, várias coisas, né? Para conseguir fazer atividade física? Para conseguir mudar minha cabeça. Porque é difícil, é muito difícil. Então, assim... Você não gostava? Não gostava, odiava. E eu fiz essa mudança, até mudando de assunto aqui, mas... Não, mas é importante, porque eu acho mudança que, de comportamento. eu fiz essa mudança na minha vida por causa de saúde mental. Nunca foi, questões estéticas, não. É lógico que isso também agrada, né? Quando você começa a ver resultados físicos, também é muito gostoso. Mas meu mentor falava assim pra mim, Paula... Quando a gente quer, a gente consegue. Não adianta você me falar que eu não quero treinar à noite porque eu não durmo bem. Ou eu não vou treinar de manhã porque eu durmo mal. Então, assim, você precisa regular seu sono. Então, você treina de manhã para regular seu sono à noite. Então, assim, desculpa, a gente sempre vai ter. Quando a gente quer, a gente faz, ponto. Isso vale para o dinheiro, para alimentação, para exercício. Então, é isso. São pequenos. Você sempre vai começar pequeno. Começa com aquilo que você consegue. É com R$10? É com R$10. É com o cafezinho? É com o cafezinho. É com Netflix? É com Netflix. E como é que você pode identificar, existe alguma forma rápida de você identificar se você tem o controle dessas suas escolhas ou se você é mais impulsivo, assim? Eu acho que é você sentar mesmo e olhar. É aquela coisa de você sentar, pegar as suas despesas. E ver com o que você gastou. E olhar cartão de crédito, listar, fazer a planilhinha lá. É isso. Você ficar na cabeça, eu acho que eu fiz tal coisa, eu acho que eu gasto com isso, eu acho que eu gasto com Uber. Você sabe fica que só no achismo. Eu estou identificando... É que nem a dieta. Eu estou identificando muito da minha prática. Exatamente, tem que fazer o caderninho. Fazer o registro alimentar, em alguns casos, tirar foto, justamente para a pessoa ter noção, porque senão a pessoa esquece o que ela comeu. Porque aí a pessoa fez aquele... porque o que engorda não é o snackzinho, é aquele negócio, é a mesma coisa. Chega pra mim, mas eu fiz tudo certo. E aí, assim... É matemático, né? O déficit calórico, mas ele esquece de contabilizar aquele brigadeirinho que ele comeu de sobremesa, ou aí à tarde ele foi... Não é possível que aquele brigadeirinho me engordou, não, foram os 16 brigadeirinhos que você comeu. Exatamente. Mas eu esqueci. E a pessoa esquece mesmo, não é que ela tá mentindo para você na hora que ela chega para você e fala que ela não entende, que por que ela não teve resultado. É porque não tem volume, né? É tão pequenininho que não... Ela não tá mentindo para você, ela tá falando a verdade dela. Mas é porque ela não lembra daquilo. É verdade, exatamente. Porque do mesmo jeito, não tem um volume relevante, né? Então, quando você pensa num brigadeirinho, pode ser 16 brigadeirinhos, mas na cabeça dela, ela passa batido. E os 10 reaisinhos também não tem relevância. Entendeu? Então, por isso, é importante você ir lá, sentar. Na hora que você somar, falar, gastei R$2.000 de Uber. Você entendeu? Porque é 10zinho, é Uberzinho de R$12, é Uberzinho... Você fala, não é possível, eu gastei R$3.000 de Uber, entendeu? Aí a pessoa começa a sentar e fazer a conta para ver se vale a pena utilizar outra forma de transporte, etc. Enfim, só um exemplo. Eu tenho muitos colegas que nessa de fazer a conta começaram a andar de bicicleta elétrica. Eu ando de bike. Você anda de bicicleta? Uhum. Bike... E ainda assim eu gasto bastante dinheiro com Uber, mas não é elétrica. É que eu moro perto do lugar que eu trabalho, Isso é qualidade de vida, né? Então, assim, eu tenho uma vida muito organizada dentro do meu bairro, assim, eu sou do bairrinho, mercado financeiro é tudo ali, Vila Olímpia, Itaim, eu tenho algumas coisas, assim, que eu... E assim, eu acho que é importante ressaltar algumas coisas, assim, não é que a gente não possa gastar dinheiro com algo que tenha valores altos, tá? É o quanto você vai usufruir disso. Então, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu gasto um valor alto com academia. Eu pago 2 academias.
porque eu vou de manhã e vou à noite. Então eu gasto, sei lá, R$1.400 por mês de academia. O que eu faço de manhã e faço. Só que assim, eu treino 3 a 4 horas por dia. Então assim, se eu fizesse Smart Fit, fosse R$200, eu não iria. É aquilo que você dá valor. Então é diferente. Então assim, talvez se eu fizesse na Smart, que eu ia chegar lá, ia ficar pé da vida, não ia curtir. Então pra mim é diferente. Por quê? Porque primeiro que eu não bebo, eu não saio pra beber. Então eu já não gasto com álcool, com restaurante. Mas aí então, assim, entra são trocas. naquela coisa de prioridade. Então, tá dentro, com o que você gasta o seu dinheiro? Qual que é a sua prioridade de vida? Exatamente. Assim, não é que é para você também se privar de tudo e ser uma pessoa infeliz, né? Existe ali você tem que se planejar também para você fazer algumas coisas. Então, assim, enxergue valor nas coisas, que não dá pra gente, ser valor para tudo. E, tudo vou me mimar, tudo. E aí vira justamente essa questão do conforto, entendeu? Você tá verdade, sempre buscando passa a ser impulsivo. Exatamente. E não uma compra consciente. Gente, exatamente. Né? Passa a ser uma compra impulsiva mesmo. Sem a reflexão se existe a necessidade daquilo ou não. O que é importante para você, se aquilo é realmente um negócio importante para você, se vai fazer diferença na sua vida, essas coisas todas você tem que pensar, né? E às vezes é o que você está trazendo, às vezes por o valor ser pequeno, a gente acaba não pensando sobre isso. Entendeu? São coisas, então assim, você não vai perceber enquanto você não sentar e olhar tudo bonitinho, um a um. Por onde começar a estudar essas coisas de finanças aí, se você não tem experiência nenhuma? Ai, Nath, difícil. Hoje em dia tem tanto conteúdo online, YouTube, tem muito Instagram, acho que tem alguns nomes, né, conhecidos, a própria Natália Arcuri, Thiago Nigro fala bastante sobre isso. Tem influenciadores grandes que dividem conteúdo. E o que você acha desses influenciadores, do conteúdo que eles trazem? Você acha que eles são conteúdos ricos? Você acha que são conteúdos rasos? Eu acho que assim, cada um entrega um nível uma profundidade de conteúdo, assim. Se você está começando, eu acho que o Thiago Nigro e a Natália Arcuri são pessoas legais, assim. Ele não é um conteúdo denso, aprofundado, mas para quem está começando é legal, entendeu? Eu acho bacana. A Luísa Barsi já entra um pouco mais profundo, que ela já entra em renda variável e tal. Mas são, acho que, 3 nomes que eu acho que são legais, assim, para quem está começando. Para quem está começando, porque eles atingem mesmo esse público maior, leigo, né, sobre isso. E eu acho, pelo menos, que o conteúdo desses influencers, eles trazem mais sobre organização pessoal financeira também, do que sobre realmente produtos. Tudo, né? Mas eles entram um pouco na parte de produtos financeiros também. Acho que o Thiago Nigro entra na parte de produtos também. A Natália fala mais de organização, né? Ela fala mais sobre organização e comportamento. Eu percebo bastante isso. Mas ele fala bastante de produto. Ele já entra um pouco mais na parte de investimentos mesmo. Tá. E se você tem uma renda variável, né, uma entrada variável, um orçamento variável, como se organizar com relação à reserva de emergência, essas coisas? Justamente, sempre do mesmo jeito, Nath, porque assim, principalmente quando você não tem essa previsibilidade, você tem que saber que em algum momento você tem sazonalidades de renda. Você tem que saber que, eu trabalho com projeto, eu sei que às vezes eu recebo uma bolada a cada X meses. Então você tem que fazer previsões orçamentárias para meses que talvez você não tenha renda, né? Não tem muito segredo, né? É uma conta simples de mais e menos, quanto que você gasta e quanto que você precisa. A reserva financeira é justamente isso, né? É você ter um dinheiro guardado, mas aí é reserva de emergência, aí a gente não está falando de emergência. Você sabe que você não tem uma renda constante, mas a reserva de emergência é justamente isso, né? Eu tive um imprevisto, a gente diz que você precisaria de 6 meses, 1 ano, mas é difícil você ter 6 meses, 1 ano na realidade brasileira para você ter um imprevisto. Eu vou ficar 6 meses, 1 ano
sem trabalhar, né? Geralmente, quando eu vejo a pessoa... 3 meses, geralmente, é que a galera consegue ficar. Mas assim, o que eu vejo quando a pessoa é mais de 3 meses, 6 meses, 1 ano mesmo, é realmente quando a pessoa está procurando realizar o sonho do sabático. Sim, mas aí é diferente, aí é o sonho, né? Porque a reserva de emergência não é um investimento que você vai tentar remunerar o seu dinheiro, né? A reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai pôr algo super conservador, né? Aí você começa a pensar, o dinheiro dali para frente você começa a pensar nos investimentos que você pode colocar algo mais agressivo, com menos liquidez e tal. Então assim, aos 3 meses é aquilo ali, ó, dor de barriga, meu carro quebrou, preciso de dinheiro para o hospital, entendeu? É isso. Ali, o dinheiro dali para frente você começa a pensar em investimentos, né, de verdade, né, tipo comprar um imóvel, formas de investimento, né, renda variável, enfim, né, outras coisas, né. Não é que você só vai ter aquilo guardado, né, aquilo é o primeiro. Dali para frente, as outras coisas que você tiver guardado, você consegue fazer uma composição de investimentos diferentes, tá? E hoje a nossa conversa foi muito boa aqui com a Paula. Nós conversamos um pouco sobre a importância da mulher ter autonomia sobre o próprio dinheiro, sobre como organizar um pouco as finanças da família e as finanças individuais, tanto do homem quanto da mulher. A importância de conversar sobre dinheiro, tanto com o marido quanto a mulher, quanto ensinar isso para os filhos. A importância de um planejamento e como conhecer produtos de investimento para que você consiga ter uma autonomia maior na hora de escolher como investir esse dinheiro. Queria agradecer a Paula aqui, que aceitou estar aqui com a gente nessa conversa tão gostosa. Espero tê-la aqui novamente em breve. Obrigada pelo convite, compartilhar também, que é importante isso, eu gosto de trazer isso, principalmente para as mulheres. E obrigada a vocês por estarem aqui nesse momento com a gente. Eu sou a Natália e aqui nós encerramos mais um Momento Entre Elas.